Fala meus queridos, como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não gravo uma aula aqui pro YouTube, mas em compensação eu tô gravando uma aula que muita gente me pediu, uma aula que muita gente tem dúvida quando tá iniciando, que é a tipografia. Eu fiz um resumão aqui para você entender de uma vez por todas como usar a tipografia nos seus projetos. Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos aqui, ó. Existem alguns tipos de fontes, né? As mais usadas são as fontes serifadas e as fontes sem serifa. Eu vou explicar isso aqui a grosso modo. Aliás, eu tô comprimindo aqui muita informação porque tipografia é uma parada que envolve muita coisa, então precisa estudar bastante. Existem vários livros, várias teorias em cima das fontes da tipografia. Então eu vou tentar resumir da melhor maneira possível para que você entenda e já aplique no seu projeto, tá? Então as fontes serifadas, o diferencial delas são essas hastes aqui, essas pontas aqui, ó. Então você pode ver que em todas essas fontes que eu coloquei de exemplo aqui, ela tem essa perninha, essa haste aqui, tá? Então a fonte serifada, a marca dela é essa. Inclusive essa fonte aqui, as fontes serifadas, elas são injustiçadas na internet. Muita gente fala que não se deve usar esse tipo de fonte na internet, em site, que deve ser usado mais em livro, esse tipo de coisa. Eu sou totalmente contra. Existem vários sites lindos e maravilhosos que usam essa fonte. Tudo depende do projeto que você está fazendo. Cabe a você decidir se ela combina ou não com o projeto. Simplesmente isso. Mas essa fonte, quando bem aplicada, ela fica maravilhosa, esse tipo de fonte serifada. Já as fontes sem serifa são as fontes que todo mundo usa na internet. Então tem a Roboto, Open Sans, Poppins. A diferença dela é que ela não tem as perninhas, tá? Então a diferença básica de uma fonte serifada e uma fonte sem serifa é essa, simples assim. E aí uma coisa que muita gente tem bastante dúvida é sobre pareamento, tá? Pareamento. Todo mundo tem dúvida de qual fonte usar com qual fonte combina com qual fonte. Isso é uma parada também que precisa de muito estudo e precisa também do famoso bom senso, tá? Então só uma regra aqui é você não usar uma fonte sem serifa com outra fonte sem serifa no pareamento. Não faz sentido. Se você for usar um pareamento desse, usa uma só, certo? Então o certo é você usar uma fonte serifada com uma fonte sem serifa, tá? E daí dá esse contraste de fonte. Aqui a gente está usando duas fontes justamente para ter esse contraste. Se não tiver contraste, não faz sentido você usar mais de uma fonte, tá? Então isso aqui é uma regra. Vamos agora aqui, ó. Não use mais do que 3 fontes no mesmo projeto. Eu tô falando 3, eu tô exagerando pra caralho, tá? O certo é não usar mais do que 2. Eu já usei em algum projeto ou outro 3 ou até mais, mas tem que ter muito cuidado, senão fica horroroso, fica um carnaval. E falando aqui de site, fica mais lento, porque cada fonte dessa daqui o servidor vai entender que é uma fonte diferente da outra e vai fazer uma requisição nova no servidor. Então cada fonte que você usar diferente vai deixar seu site mais lento. E quando eu falo fonte diferente, não é só a fonte, é o estilo também, tá? Então se você for usar fonte negrito, fonte normal, fonte extra bold, uma porrada de estilo, também vai pesar o seu site. Então tenta usar 2 fontes no máximo. E se você é iniciante e está começando no design, leia isso aqui, ó. Use apenas uma fucking fonte, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo como fica legal usar uma fonte. Não precisa falar, meu projeto vai ficar feio porque eu tô usando uma fonte. Não, fica legal, é só você saber aplicar, tá? Então aqui eu tô usando uma Poppins, ó. Então a gente pode usar uma Poppins aqui. E o que vai diferenciar ela é o seguinte: você usa ela para o título, você usa ela para o subtítulo, você usa ela para a parte de texto mesmo, usa ela no botão e usar aqui, ó. Então eu fiz várias aplicações com a mesma fonte e você vê como dá um aspecto legal. Então a gente está criando aqui uma hierarquia visual. Aqui no título eu estou usando ela bold e maior, aqui eu estou usando ela um pouco menor. Eu posso usar aqui bold se eu quiser, então eu vou dar um bold aqui, eu posso não usar bold, tá? Aqui eu dei um espaçamento entre as letras, é só você vir aqui, ó. Tá vendo? Então, normalmente eu uso isso daqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui fica muito bacana. Você usa uma fonte dessa daqui, pode vir aqui e colocar um maiúsculo.
E pode usar isso aqui por cima como subtítulo, tá vendo, ó? Aí você alinha aqui, põe uns 20 assim, ó. E aí fica muito bacana você usar assim. Então tem várias formas de você usar a mesma fonte que fica muito legal. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu deixei o título branco e o resto eu deixei um cinza. Já dá um outro balanço pro negócio. Então a gente tá falando de hierarquia com tamanho e com cor, tá? Então aqui, ó, você pode ver, ó, aqui tem a fonte, a mesma fonte black, a mesma fonte bold, a mesma fonte média, a mesma fonte regular. Escolhe duas daqui e vou usar a black e vou usar a regular, pronto. Aí você vem aqui e trabalha aqui no tamanho da fonte e usa, e vai ficar legal pra caralho. Você não precisa usar 200 fontes para fazer um projeto bacana, tá? Então a gente tá falando aqui de hierarquia visual, o que eu acabei de mostrar. Então quando você for fazer seu projeto no Design System ali, você já define o seu H1, o seu H2 e o seu H3. Então a gente está falando de hierarquia. Eu fiz aqui o meu título, o meu subtítulo e meu outro título. E aqui a fonte de texto e aqui a fonte de links, tá? Então não tem segredo, é só você não inventar moda. Não invente moda que seu projeto vai ficar bacana e não vai ter erro, não vai ficar parecendo um carnaval, certo? Tamanho das fontes. Segundo o princípio da hierarquia, quanto mais importante a informação, maior o ponto da fonte. Isso é óbvio, certo? Então se eu quero que isso aqui fique em mais destaque do que isso, esse aqui vai ser maior do que esse. Isso é óbvio, né? E aí, quando eu tô falando de montar uma parada dessa, a gente tem que pensar na hierarquia, num geral de tamanho de fonte, de cor, certo? E também de espaçamento. Então, cuidado com o espaçamento. Se eu fizesse uma parada assim, ó, ia ficar horroroso, certo? Então é um conjunto de fatores aí no design que eu sempre falo que a gente tem que respeitar. Se você usar uma fonte bem aplicada com espaçamento devido, vai ficar legal pra caralho, tá? Então não tem segredo. Aqui no tamanho das fontes, eu vou mostrar pra vocês agora o site Awards, que é o site que eu mais gosto no mundo, é o site que eu mais uso para buscar referência. Eu quero que o Behance se exploda, porque lá todo mundo copia um do outro, todo mundo faz tudo igual, é uma bosta, é um saco. Pronto, falei. Então aqui a gente busca referência de tudo que você quiser, principalmente de fonte. A galera aqui usa muito bem as fontes. Eu vou abrir alguns sites aqui aleatórios que eu não entrei ainda. Eu entro nessa porra aqui quase todo dia, mas faz uns dias que eu não entro, que eu tô meio corrido. E a gente vai ver aqui o trabalho sensacional de fontes. E eu entrei aqui agora porque a gente tá falando de tamanho de fonte. E é uma tendência na gringa usar a porra da fonte grande, tá vendo? Ó, só porque eu falei, olha aí o tamanho dessa fonte. Olha que fonte linda. Vocês vão ver que aqui a galera trabalha muito bem as fontes, tá? Então eu vou dar uma... ó, eu vou dar só um rolezinho aqui. Aproveitando que eu tô falando de fonte, eu vou mostrar pra vocês agora um plugin que eu uso pra caralho quando eu entro aqui. Porque aqui eu sou apaixonado por fonte e aqui eu piro na tipografia que a galera usa. Então eu vou mostrar esse plugin aqui, ó, de Google Chrome, que chama Fonts Ninja. Você instala. Depois que você instalou ele, é só você clicar aqui, ó. Ele vai mostrar todas as fontes que tem na porra do site. Ó, esse cara só usa uma fonte no site inteiro, que é essa fórmula condensada. Então, se você vier aqui e passar o mouse em cima dos textos, ele vai te mostrar não só a fonte, mas o tamanho, o espaçamento, a cor, se é regular, se é bold. Então, esse plugin é foda, mano. Eu uso ele pra caralho, é muito bom, ó. Vamos passar aqui, ó. Aqui ele usou 160 pixels, mostra a cor, mostra tudo, ó. Tá vendo, ó? Esse plugin é animal, velho. Só isso que eu falo pra você. Então vamos abrir mais um aqui. Olha aqui o trabalho de tipografia desses caras, velho. Então assim, eles estão usando tipografia grande até pra menu. Vocês conseguem perceber que a tipografia é um elemento super importante aqui no design, no layout, na interface, né? Ela tá presente em, sei lá, 80% do projeto e eles estão usando o bagulho enorme e fica bonito para um caralho, tá, ó? Então aqui, ó, olha o trabalho de tipografia, que coisa linda. Tirando a paleta de cor. Esse Awards é foda, cara. Só tem trampo foda. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quantas fontes o cara usou. Ele usou 2 fontes. Então, ó.
a gente passa o mouse aqui, a gente consegue ver, certo? Então você tá vendo que aqui ele fez uma hierarquia, ó, ele quer mostrar isso aqui maior, ele aumentou e colocou uma cor. Aqui ele usou a mesma fonte, vamos ver aqui, ó, o que ele aprontou aqui, ó. Então aqui tem a Neo em Montreal, aqui também, essa daqui é regular e essa daqui é outra fonte, que é essa outra aqui, ó. Então ele fez uma mistura aqui, ficou bonito pra porra, certo? Se você entrar aqui no Awards e navegar em todos os sites que tem aqui, você vai ter simplesmente uma aula de tipografia, sério mesmo, tá? Ó, eu abri 3 sites aleatórios, 3 trabalham muito bem a porra da tipografia. Ó, olha o tamanho das fontes, tudo muito grande, tudo muito bonito. Olha, aqui ele usou 3 fontes, tá vendo, ó? 3. Então, vamos abrir mais um aqui só pra gente ver. Ó, tipografia zona, bonita. Isso daqui é uma aula de tipografia sem exagero nenhum. Vamos abrir mais um aqui aleatório. Vamos ver onde tem uma tipografia aqui grande, essa e essa. Essa aqui eu não gosto muito, mas assim, faz sentido pro projeto, né? Então é o que eu falo, a gente tem que ter o bom senso também de saber escolher o tipo de fonte pro projeto, né? Não vai escolher uma fonte dessa para um site de advogado, por exemplo. Então aqui entra um pouco do bom senso, certo? Ó, tipografia, vocês percebem, é muito nítido que eles trabalham muito bem, tudo muito grande aqui. Então, ó, vamos ver que fonte que foi usado aqui. Tem uma galera usando essa fonte, hein? Então tá aqui, ó. Certo? Então vamos agora voltar lá para o nosso Figma aqui. A gente parou aqui no tamanho das fontes. Então assim, existe sim um padrão de fonte. A fonte de texto usa entre 16 e 18. Depende da fonte que você escolher, certo? Então, existem umas regrinhas, mas assim, não se prenda tanto a regrinha. Use o seu bom senso, vê bastante referência que você não vai errar. Certo? Então, agora vamos vir para cá, ó. Aqui eu tô falando um pouquinho de alinhamento. Tente nos seus trabalhos sempre alinhar um bloco de texto assim, alinhado à esquerda. Sempre a leitura é mais fácil, tá? Isso aqui é comprovado, é um estudo. Isso daqui é muito mais fácil de ler do que isso daqui. Então, tente usar sempre o seu texto alinhado para a esquerda. Se você for usar um título, use ele aqui, porque se você for usar aqui no meio não fica ruim, mas isso aqui é indicado quando o texto é tipo desse tamanho assim, certo? E em alguns casos, mas normalmente tente trabalhar assim, ó, texto alinhado à esquerda, certo? Isso aqui é uma boa prática, tá? Uma outra boa prática é essa daqui. Qual você acha aqui que é mais gostoso a leitura? Aqui ou aqui? Ó, é meio óbvio, né? Aqui, blocado é muito mais gostoso de ler do que um texto corrido gigante desse jeito aqui, né? Nem precisa ser tão exagerado, pode ser assim, ainda tá ruim, certo? Então, preste atenção nisso, isso é uma coisa que muita gente erra. Eu vejo uma galera em site de lançamento fazendo isso daqui, ó, que vai de ponta a ponta. Isso aqui é uma bosta, velho. Isso aqui é horroroso para ler, certo? Então, vamos tomar cuidado, esse é um erro muito comum. Tente fazer blocos, ó. Bloco, pega aqui o título, faz um bloquinho aqui, pega aqui, faz outro bloquinho aqui. Use blocos, não use isso aqui comprido, tá? Outra boa prática é essa, certo? Uma outra coisa que muita gente também erra é na cor e no contraste. E aí isso aqui também entra na parte de hierarquia. Se eu quero dar mais destaque para um texto, eu vou deixar ele com contraste maior. Se eu quero menos destaque, eu vou deixar ele com contraste menor. Tem que tomar cuidado para não perder leitura. Tem que ter leitura. Existe um site, eu vou deixar ele aqui que eu esqueci, mas eu vou deixar na descrição, um site, e existe também um plugin dentro do Figma. Quer ver? Vamos achar ele aqui, ó. Plugins, contraste. Vamos ver se aparece. É esse aqui mesmo, contraste. Ele vai te falar se a parada tá legal ou não. Então vamos pegar isso aqui e ele vai mostrar já, ó, tudo errado, certo? Ele tá pegando o fundo e tá pegando a cor do meu texto aqui. Então ele tá falando que isso aqui não tá legal. Agora vamos pegar o branco. Ó, o branco já foi tudo pro AA. O branco tá ok. O vermelho no texto normal ele não passa, no texto grande ele passa e em gráficos ele passa. Então é só você abrir esse plugin contraste e
rodar ele. E aqui é mais uma chance de você não errar, certo? Então vamos tomar cuidado com o contraste, usa esse plugin e já era, não tem erro. E agora aqui eu vou deixar para vocês um link na descrição, todos esses links. Então esses daqui são links de ferramentas de fonte. Esse daqui é um site onde ele te mostra alguns exemplos de pareamento que funcionam. Então ele pega uma fonte, põe no título, pega outra fonte, põe aqui embaixo e te fala que isso aqui tá legal, tá? Então é basicamente isso que esse site faz. Esse outro aqui são medidas para você usar e esse aqui também. Então entra lá e dá uma olhada que você vai gostar e vai te ajudar pra caralho. E aqui são sites que eu acho foda, onde eu busco fonte, certo? Eu repeti esse daqui, vamos tirar. Mas ó, aqui tem 4 sites, um mais foda que o outro. Esse daqui são todas fontes free e são fontes do caralho, eu uso bastante. Esse daqui já é um site mais comum, tem muita fonte. Aqui tem menos fonte, mas com mais qualidade, certo? Esse Fonte Fabric aqui é o meu preferido. Tem fonte free, mas tem muita fonte paga e são caras. Tem fonte ali, família de fonte que custa 600 doletas, certo? Mano, mas tem muita coisa free aqui também que é bem bacana. Inclusive eu baixei essa fonte aqui de lá agora, ó, essa fonte linda, maravilhosa aqui, ó. Vamos colocar 100% aqui. Eu acabei de baixar de lá, certo? Então, ó, tem ela em várias versões, ó. Ó, essa fonte é linda, fala sério, velho. Certo? Ó, baixei ela de lá agora. Nesse momento que eu entrei lá para anotar aqui, eu vi e eu falei que fonte foda. Então, você pode entrar lá e pegar essa belezura aqui e mais uma porrada de fonte. Olha que fonte linda, velho. Então, assim, esse site é muito foda. Esse site é muito foda. E esse site também é muito foda, tá? Esses dois aqui são fodas. Eu vou deixar eles na descrição, certo? Então, é isso. Essa aula aqui não foi uma aula gigante. Tô cansado de fazer aula muito grande, tá ligado? É um apanhado de informações que eu acho que vai te ajudar, certo? E aqui, uma coisa importante. Além de tudo isso, você tem que usar a porra do bom senso, mano. Se você não tiver bom senso aí, não adianta, velho. Tá ligado? Tem que ter bom senso na hora de escolher a fonte para o seu projeto. Entenda o seu cliente, vê que fonte combina e mete ficha. Eu coloquei alguns exemplos aqui de fontes que você nunca na sua vida deve usar. São essas fontes cheias de firula, cheio de meia hora. Como eu falei lá em cima, não fique inventando moda, tá ligado? Usa fonte normal, usa as fontes básicas e você vai ter sucesso, certo? Para algum projeto específico, você pode usar uma fonte legal ou outra. Eu vou mostrar para vocês aqui um projeto meu que eu usei uma porrada de fonte. É esse daqui, ó. Vamos ver quantas fontes eu usei aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes, velho. Que absurdo, Rodrigo. É um absurdo, mas não tá um carnaval, ó. Ele é um site que eu acho que coube usar essa quantidade de fonte, certo? Queria um bagulho mais alegre, um negócio diferenciado. Então eu usei, ó, aqui já é outra fonte, certo? Para chamar atenção aqui. Aqui é a mesma fonte. Aqui já entra uma outra fonte de fundo, entra uma outra fonte aqui e uma outra fonte aqui. Então eu fiz combinações por blocos, ó. Tem que tomar cuidado, tem que pensar, tem que projetar e não sair fazendo de qualquer jeito. Ó, esse DNA que tá passando no fundo é uma outra tipografia, né? Aqui onde está o original é outra e onde está o texto é outra. Aqui já muda também, ó, essa parte de portfólio aqui. Vocês podem ver que é uma fonte totalmente maluca, né? Então o projeto em si é meio maluco, então eu achei que cabia eu fazer essa loucura de fonte aqui, tá? Então aqui, ó, eu já usei a mesma ali de cima, mas aqui também você pode ver que são 3 fontes diferentes no mesmo bloco, tá? Então, assim, ficou bom, eu gosto. Use sua criatividade, use o seu bom senso e é isso. Lógico que tem alguma coisa ou outra que a gente deve seguir. Ó, aqui eu já usei a mesma fonte lá de cima. Aqui tá bold, aqui não tá, em paleta de cor tá bonita. Então é isso, tem que trabalhar cada elemento aqui com muito cuidado. Então assim, puta, pega esse bloco aqui, ó. Você vê que já é outra fonte, mas assim, tá em outra paleta de cor. Eu usei cor pra caralho aqui também. Então assim, teoricamente é um projeto muito difícil de fazer. Muita tipografia, muita cor, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu não indico para quem está iniciando fazer um projeto assim ainda. Não indico mesmo, ó. Outra paleta de cor. Isso aqui dá um trampo do caralho. Então você está começando,
vai aqui no basicão, certo? Vai no basicão. Então aqui de bônus eu vou deixar aí na descrição um pack com fontes que eu digo que são seguras para você usar no seu projeto, que não vai ter problema, você não vai fazer feio, não vai fazer papelão. São fontes bacanas, são fontes que dá para você usar nesse esquema aqui de uma fonte só. Então essas fontes são para você que está iniciando. Baixe o pack, instale e use nos seus projetos, certo? Então essa aula aqui acabou. Eu tentei resumir todas as informações que eu acho que são importantes na tipografia. Lembre-se de aplicar tudo isso que eu te falei junto com espaçamento, junto com alinhamento, que seu projeto vai ficar legal, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, já sabe, deixa aquele likezão, segue meu canal aí e tamo junto. Um abraço.